Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso 20º vídeo, agora duas dezenas de vídeos. Olha só, quem imaginaria, eu não. Hoje nós vamos fazer então uma tatuagem também em pele real, tá? Vamos fazer alguns leões, ou melhor, uma leoa e seus leãozinhos, ou suas leoazinhas. Até porque essa minha cliente que quer fazer essa tatuagem, ela são duas filhas, né? Então, até no próprio desenho é um leãozinho filhote e uma leoazinha filhote. Mas no caso ali, ela pediu pra mim fazer dois lacinhos, né? Fazer um lacinho também no segundo filhote, pra simbolizar que são duas fêmeas, né? Então, é isso. Qualquer momento aí do vídeo eu vou falando o que eu achar interessante. Eu espero que gostem e vamos nos falando. Certo, então começando a tatuagem, eu já resolvi começar pelo segundo laço, o laço que eu mesmo fiz, só pra demarcar, porque eu fiz de caneta, decalque, então eu tava com medo de sumir. Então a primeira linha ali eu só fiz ali rapidinho, só pra marcar mesmo. E depois disso já comecei a marcar bem também os olhos, porque eu também, por esse mesmo motivo, que eu tava com medo de apagar, então eu não sabia, eu tava com muito medo de fazer os olhos, porque é provavelmente a primeira coisa que as pessoas veem, né, num desenho desse tipo. Até, na verdade, durante a tatuagem toda, eu estava um pouco perdido do que eu ia fazer primeiro, mas eu fui fazendo linhas mais visíveis, linhas que eu sabia que eram mais preenchidas, então eu comecei por elas. Até porque depois os detalhes eu poderia usar essas linhas mais pigmentadas, mais fortes e mais visíveis para mim fazer depois os decalques, usando elas de referência. Eu tive alguns problemas no decalque, principalmente no começo, tanto que esse desenho, na verdade, ele tem flores dos dois lados, né? Ele tem dois lados, tem ramos, e a gente conseguiu fazer só um dos dois lados, por causa que o desenho em si, ele é muito escuro nessa parte esquerda das flores. Então eu não consegui deixar ele que saísse bem no decalque. Claro que eu poderia pegar e fazer uma demarcação por cima usando um aplicativo, né, um HiPaint ou um Procreate, enfim. Mas como eu não tinha, né, como eu não tenho, então eu acabei não fazendo e a gente simplesmente só tirou essa parte da tatuagem por enquanto. Aí agora em outro momento a gente pode refazer também, sem pressa. Aqui eu começo a botar mais detalhes e mais texturas, principalmente na pelagem ali da primeira leoazinha, né, a primeira filhote, o que é uma coisa que eu me arrependo agora, porque eu sei como é que ficou, né, e eu sei que ficou muito escuro, porque eu tava querendo que ficasse perfeito desde o momento em que eu tava fazendo ali. Só que eu me arrependo de ter feito isso, porque ela ficou muito escura, os detalhes dela ficaram muito escuros. Ou eu ia muito mais leve do que eu fui, né, com a mão muito mais leve, passando muito menos vezes do que eu realmente passei, ou então eu deveria ter feito esses detalhes com preto diluído. Só que também no momento que eu fiz isso, eu não sabia, né, eu não estava sabendo disso. Claro que isso vai servir para as próximas agora, mas realmente é bem chato saber que eu errei isso, que é uma coisa tão básica, né, querendo ou não. Mas pelo menos na outra, ali na leoa, realmente na leoa mãe e na filhote de cima ali, eu já não deixei tão escuro, tá? Mas é isso que eu deveria ter feito. Provavelmente com preto diluído teria ficado bem mais interessante e teria cicatrizado bem mais claro. Então ficaria mais delicado, ficaria mais interessante.
aqui eu já fiz alguma parte ali da pelagem ali debaixo da mãe ali, né, da leoa adulta. Ficou bem interessante essa parte da pelagem, realmente assim, das orelhas ali e debaixo da boca ali. Eu até gostei bastante do jeito que ficou, ou melhor, que vai ficar logo mais. E eu também já comecei a fazer os detalhes do restante ali do rosto dela, também com uma mão bem mais leve do que eu fiz a primeira, né? O que eu deveria ter feito desde a primeira, eu acabei fazendo só a partir da segunda e também fiz na terceira. Aqui eu tô fazendo uma parte que eu fiquei um pouco confuso, na verdade, seguindo o decalque, que foram as orelhas da leoa maior, que são tem muita essa sensação de pelo mesmo. Então eu fui e passei várias vezes a agulha. Eu acho que eu consegui fazer direito, eu acho que deu certo, mas eu também poderia ter deixado ainda melhor se eu tivesse usado outros tons, né? Outros tons de preto, eu acho que teria ficado ainda mais interessante. Aqui eu tô fazendo o primeiro laço, né, terminando realmente o primeiro laço, e eu gostei muito do jeito que esse laço ficou. Ele tem alguns detalhes ali em espaço negativo e o restante em volta dele é só com pontilismo. Eu achei muito interessante, eu achei bem bonitinho o jeito que ficou. E também eu fiz do mesmo jeito, eu fiz o outro, só que infelizmente o outro ali, o que eu fiz realmente na mão, ficou um pouquinho menor do que esse, então acho que poderia ter ficado um pouquinho maior, teria ficado um pouco mais interessante, mas no geral eu achei bem legal os dois laços, do jeito que eles ficaram. Então, depois dos laços, então eu já fui para o momento que eu estava mais nervoso para fazer, que era os olhos. Eu não queria deixar nenhum leão vesgo, não queria deixar nenhum caolho, então eu estava bem nervoso com isso. Então foi o momento que eu estava falando com ela, não se mexe de jeito nenhum, que agora vai ser um negócio importante. Então eu demarquei, né, com a caneta, demarquei o centro ali de onde eu queria que ficasse o olho realmente, e eu fiz ele deixando espaço para botar um branco depois, botar um detalhe em branco, que eu também coloquei. Aliás, foi a primeira vez que eu usei branco na minha vida, e eu achei que os olhos ficaram muito legais. Eu gostei muito do jeito que os olhos ficaram, mas isso eu vou deixar depois para as últimas observações. Certo, aqui então, colocando os brancos, colocando também nessa partezinha de cima do olho, que eu infelizmente não sei o nome, mas tem botando dentro do detalhe de iluminação do olho e em cima aqui. Ficou muito interessante o branco, foi a primeira vez que eu usei, e eu não pintei ele. Eu usei ou linhas ou pontos pequenos. Eu acho que
é o jeito que eu sempre vi as pessoas fazendo. Eu sinceramente, eu nunca vi alguém realmente pigmentando o branco. Normalmente os detalhes do branco que eu vejo as pessoas fazendo é justamente com linhas, com pontos, e foi assim que eu fiz. E eu acho que ficou muito interessante, muito legal mesmo. Gostei. Talvez eu teria botado alguma coisinha no laço, alguma coisinha de branco no laço para dar um pouquinho mais de atenção, mas no geral eu gostei bastante do jeito que ficou. Então aqui as leoas ali estão basicamente prontas, tá? Agora eu tô só realmente passando alguns... Eu tô só deixando um pouco mais visíveis ali alguns detalhes com a caneta. E depois agora a gente vai tatuar então o floral, que não era... A princípio, quando a gente começou, a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer ou não, porque não sabíamos quanto tempo ia demorar, né, mais ou menos. Mas a princípio deu tempo. A gente não sabia, daí eu comecei isso aqui e falei, tá, então vamos terminar isso aqui e vamos ver o que dá. E foi o que a gente fez. Então agora eu tô demarcando os florais, demarcando todas as folhas, enfim. E depois então eu começo a tatuar. Então essa vai ser a primeira vez, foi a primeira vez, né, que eu fiz floral. Foi bem pequeno, claro, mas foi bem interessante. É uma coisa necessária de saber, de tatuar, porque principalmente aqui na minha região é uma coisa que o pessoal gosta muito de tatuar, floral. É uma coisa que eu tenho que aprender a fazer. Eu até não desgosto de fazer, não, acho bem interessante, bem relaxante. Eu fui com bastante calma, porque justamente eu queria fazer uma coisa mais natural, mais orgânica mesmo, então fui bem tranquilo. E eu acho que o resultado ficou bem interessante, da mesma forma dos detalhes da primeira leoa ali, da leoa filhote. Eu acho que eu poderia, se eu tivesse misturado um pouquinho de tons de preto ali, teria ficado ainda mais interessante, porque eu conseguiria ter feito mais contraste, conseguiria ter feito mais profundidade. Então isso é uma coisa que eu tenho que rever, né? Uma coisa bem importante que eu tenho que rever. Aqui, então nós estamos basicamente terminando. Estou fazendo os últimos detalhezinhos e agora eu vou logo mais vou mostrar para vocês então a tatuagem pronta. Essa tatuagem foi uma tatuagem que demorou muito mais do que eu estava imaginando, tá? Ela inteira ali do vídeo bruto que eu consigo ver, né, para vocês, ela tem 2 horas e 23 minutos, tá? 2 horas e 23 minutos. Normalmente quando eu tatuo depois do trabalho, então aí já era muito tarde, né, já era passado das 11 horas da noite, então estávamos muito cansados, enfim, mas vou mostrar pra vocês agora como que ficou ela pronta, tá, ela pronta na hora, ela ficou assim. Ficou bastante interessante. Novamente, eu acho que eu consegui passar bem essa ideia de pelo, de pelagem, principalmente ali debaixo dos focinhos. Eu gostei bastante do jeito que ficou. As orelhas eu também gostei bastante, tá? Eu gostei bastante mesmo. Os focinhos eu já não gostei tanto.
Os olhos ficaram muito legais, foi provavelmente uma das partes que eu mais gostei. Dá pra ver bem os detalhezinhos dos laços também, que eu gostei muito de ter feito. Eu gostei muito do jeito que ficou. Eu acho que a região dos olhos e perto dos olhos, eu acho que ficaram muito interessante mesmo. E os detalhes também da pelagem eu consegui passar bem. A única coisa que eu não gostei, o que seria, os focinhos eu acho que não ficaram tão legais. Eu acho que eu não consegui desenhar eles muito bem. E principalmente essa leozinha, a filhote de baixo, que ela ficou muito com os detalhes muito escuros, tá? E agora eu tenho uma foto dela cicatrizada, tá? De mais de 20 dias aí. E realmente todas essas observações de ficar muito escuro na cicatrizada, que dá pra ver o quanto que isso afetou realmente a tatuagem. Eu sempre pensei que a tatuagem depois de cicatrizada ela ficaria mais clara do que a recém-feita, acabou ficando mais escura e realmente isso me pegou desprevenido bastante, tá? Dá pra ver na cicatrizada, principalmente dá pra ver algumas linhas um pouco tortas, um pouco tremidas, o que não me dá muito, né, não me deixa muito orgulhoso, mas principalmente eu acho que o que eu mais me sinto mal em ter feito essa tatuagem foi justamente essa leoa de baixo, que ela ficou muito escura mesmo, tá? Mas no geral foi isso, tá? A minha cliente ela gostou, porque justamente tem um simbolismo grande para ela, então é isso, para mim isso importa muito mais que qualquer outra coisa. Agora nós vamos tentar conversar para fazer o restante, né? Fazer o floral do outro lado, que eu acho que pode tirar um pouco do foco dos erros, né? Pode dar uma escondida um pouco. E o floral, voltando a falar do floral, eu gostei bastante do jeito que o floral ficou, tá? Gostei mesmo. Só que realmente ficou mais escuro do que eu imaginava, tá? Eu gostei das flores. Eu fiz ali tem uns 4 tipos de flores ali diferente. E eu gostei bastante de fazer até. Como eu disse, foi bem tranquilo de fazer. Eu gostei de fazer, eu me senti calmo fazendo. Eu tive calma em fazer. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E obrigado a quem assistiu até aqui. E nos vemos então na próxima. Tchau, tchau.